renovar a nossa conexão com Deus de modo coletivo, como igreja do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua graça, pelo teu favor, por o Senhor até aqui ter nos dado força, Pai. O Senhor é o Deus que faz, o Deus que deixa de fazer, o Deus do impossível, o Deus que tudo pode. E nós te agradecemos, Pai, por até aqui o Senhor ter usado o seu Espírito Santo, Pai, para reavivar a chama que há em nosso coração, Deus. Nós acreditamos em tudo aquilo que o Senhor nos entregou, Pai. Nós acreditamos em tudo aquilo que o Senhor falou, Pai, seja por meio da sua palavra, seja por meio dos nossos profetas, Pai. E nós queremos viver isso nessa terra, Pai. Não simplesmente sobre um culto que nós viemos, Pai, mas sobre uma visão que nós carregamos, Pai, sobre o teu mover nessa terra, Pai. Nós queremos, Senhor, te conhecer cada vez mais, viver contigo cada vez mais, ter cada vez mais intimidade contigo. Nós queremos, Pai, participar do teu arrebatamento, Pai. Nós queremos conhecer o céu, nós queremos estar contigo, Pai. Que o teu Espírito Santo flua cada vez mais em nossos corações, em nossas vidas, Pai. E que nós venhamos cada vez mais, Pai, carregar e manifestar daquilo que o Senhor nos entregou, Pai. Nós nos apegamos a Ti, Deus, e nós construímos tudo que nós precisamos em Ti, Pai, e em nada mais. Não nos apoiamos nas leis dos homens, Pai. Nós não nos apoiamos, Pai, em meras regras humanas, mas nós queremos nos apoiar em Ti, Deus. Pai, seja a nossa fonte, seja o nosso universo, Pai. Seja a luz que guia o nosso caminho, Deus. Eu te amo, Pai, e te peço, conduza-nos cada vez mais a cumprir o teu chamado, a cumprir, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós cumpramos. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Luz do mundo viestes para que eu pudesse te ver. Humilde viestes à terra que criastes, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viestes à terra que criastes, e por amor pobre se fez. Vim
prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. vim para dizer que És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és todo
deu, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós estamos aqui, Pai, como a Tua palavra diz, como sacrifícios vivos perante Ti, Pai. Porque nós cremos, Pai, e colocamos o Senhor como nosso Deus. O Deus que está acima de tudo, o Deus que está acima de todos, o Deus que tudo pode fazer. Nós o adoramos, nós Te rendemos graça, nós Te rendemos glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, amém? Você pode ajudar nas palmas, amém? Água em vinho tornou, os olhos do cego se abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, oh, 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 não há o que temer. Oh, 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 oh,
és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Esse é o nosso Deus, amém? Com toda a força, com toda a voz, com toda a garra, com toda a sua garganta, solte esse grito ao Senhor. Se Ele está conosco, nada pode nos parar. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode? Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Mais uma vez, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Aplauda, Senhor, amém? Nada pode nos parar, nada pode. Glória a Deus. Santo Deus, nós precisamos cada dia mais caminhar e crer nessa palavra. Não podemos parar mediante circunstâncias, não podemos parar mediante diabo, nós não podemos parar mediante nada, principalmente sobre nós mesmos. Muitas vezes aquilo que nos impede de avançar, aquilo que nos impede de alcançar aquilo que Deus tem para nós, é simplesmente nós mesmos. E a visão é muito maior do que nós, a visão é muito maior do que circunstâncias, a visão é muito maior do que qualquer investida maligna. E por meio do nosso Deus nós podemos vencer e nós não precisamos temer nada disso. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei A bondade de Deus. eu cantarei
seu amor dura para sempre. A tua graça não tem fim. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Jesus. Grande é a tua bondade sobre nós, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Não porque nós merecemos alguma coisa, não porque fizemos algo, mas porque o Senhor é bom. Bom é o Senhor. Bom é o Senhor Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Vamos cantar mais uma vez esse refrão essa manhã. És fiel em todo tempo. Você que está em casa, feche seus olhos. Em todo tempo tu és tão. Cante essa canção ao Senhor. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tome o seu lugar, se assente. Santo é o nome de Jesus. Você que está em casa, seja bem-vindo. O Senhor te abençoe. Que você possa receber da graça do Senhor sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa semana foi uma semana bem intensa, desde quarta-feira. Estamos numa imersão aí. Mas parece que é vocês que estavam, né? Que vocês que estão cansados. Glória a Deus, né? Isso é bênção. Obrigado. Hoje eu quero continuar falando com você
sobre o que nós começamos a falar na semana passada. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler o texto que nós lemos na semana passada. No versículo 1, a Bíblia diz: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o seu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie, por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Semana passada eu comecei a falar com vocês, na verdade nós já vemos falando sobre isso, a respeito do último avivamento. E a cada dia que passa, é muito claro essa convicção no meu espírito de que nós somos a última geração. E existem vários sinais que nós podemos usar biblicamente para basear essa informação, essa afirmação. Mas um dos grandes fatores que me faz acreditar nisso é a necessidade de um grande avivamento. Como você sabe, nós já falamos aqui algumas vezes, o avivamento ele acontece várias vezes no decorrer da história. Não deveria ser assim, mas de períodos em períodos, nós vivemos um derramamento do Espírito, uma vivificação no meio da igreja. Como nós falamos semana passada, não existe a palavra avivamento na Bíblia, mas existem as suas variantes, as suas referências. Quem anotou aí o que significa, qual é a raiz da palavra avivamento? Alguém anotou aí? Então, avivamento ele vem dessa raiz, que é Iv,
YV, não é assim que se pronuncia, mas para a gente entender. E essa palavra ela aparece 200 e quantas vezes que eu falei? Vocês não anotaram? Essas informações a gente não guarda, né? Mas ela aparece na Bíblia 270 vezes. E todas essas referências, elas vêm para mostrar um tempo de transformação, um tempo de calamidade que precisa ser resolvida no decorrer da história. No Antigo Testamento, nós vemos isso através das quedas do povo de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel caía, todas as vezes que o povo de Israel se desviava do propósito de Deus, eles clamavam por um avivamento, usando palavras como restaura-nos, sara-nos, salva-nos, levanta-nos. Tudo isso tem a ver com a mesma palavra, a palavra avivamento. Amém? E quando nós entendemos isso, nós percebemos que no decorrer da história, a igreja ela se perdeu várias vezes. E ela se perdeu tanto que hoje nenhum GPS traz ela de volta mais, ela está totalmente perdida. Como eu sempre falo para vocês, nós não sabemos o que é ser igreja no modelo de Deus. Nós não sabemos. Nós sabemos o que é participar de um culto, nós sabemos o que é ser um religioso, nós sabemos o que é ser crente, nós sabemos o que é ser alguém que participa de uma religião, mas nós não sabemos o que é ser igreja. Porque a igreja, desde o século I até os dias de hoje, ela foi se deformando no decorrer do tempo. É como aquela pessoa que ela vai fazendo tanta harmonização facial na cara dela, que ela vira outra pessoa. Já viu gente assim? E tem gente que, ao invés de melhorar, ela piora. Era melhor ter ficado feio do que horrível, né? Deixasse feio mesmo, que estava uma benção. Tem gente que vai mexendo tanto, que ao invés de melhorar, vai se deformando. E foi isso que aconteceu com a igreja. No decorrer do tempo, nós fomos aperfeiçoando o modo de fazer igreja. Nós vamos modelando aquilo que nós achamos que seria legal da igreja, e ao invés de melhorar, nós vamos deformando a igreja. Por isso que nós precisamos de um grande avivamento. E é interessante que quando nós falamos de avivamento, olhando para o Antigo Testamento, existem dois grandes momentos na história de Israel, depois que eles já são uma nação, que marcam um grande avivamento. O primeiro momento é quando eles foram exilados para a Babilônia. Quando eles foram o quê? Exilados para a Babilônia. E aí foram dois períodos, né? Primeiro foi uma parte das tribos, né? 10 tribos, o reino do norte. E depois foi o reino do sul. Foi primeiro uma parte da nação, depois foi levada a outra parte. Então são dois períodos de escravidão. Só que todo esse período, ele demorou 70 anos de exílio. E nesses 70 anos, o povo foi tirado da sua terra. E você sabe que os judeus, eles têm um lugar de adoração. Qual é o lugar de adoração dos judeus? O templo. Uma vez que eles são tirados de Jerusalém, não há mais templo para adorar. E se não há adoração, não há sacrifício. Se não há sacrifício, não há bênção de Deus. Se não há bênção de Deus, está todo mundo lascado. Então eles são levados cativos para a Babilônia, e ali eles vão viver 70 anos. Agora imagina uma pessoa que tinha, por exemplo, 40 anos de idade quando esse exílio aconteceu. Quantos anos ela vai ter daqui 70 anos? Quantos? 110 anos. Entendendo que eles vão para viver como escravo, vão durar 110 anos? Não. Imagina a pessoa que ela tem 10 anos de idade, quando o exílio aconteceu. Quantos anos ela vai ter daqui 70 anos? 80 anos. Mas na condição de escravo, dificilmente ela vai viver para viver o retorno de volta para a cidade. Ou seja, assim como aconteceu no Egito,
que aqueles que saíram do Egito não entraram na terra, assim da mesma forma aconteceu com aqueles que foram levados cativos para a Babilônia. Alguns que saíram da cidade e foram levados, voltaram, mas foi uma minoria. A maioria dos que voltaram para Jerusalém nasceram na Babilônia. Eles não sabem mais o que é adorar a Deus, porque na Babilônia não tem adoração a Deus. Havia em Jerusalém, não há templo na Babilônia, há templo em Jerusalém. Então quando eles voltam para Jerusalém, Deus é desconhecido deles. Eles não sabem quais são as leis de Deus, eles não sabem como adorar a Deus, eles não se importam com um templo, porque para eles não é nada. Eles não conheceram o templo, eles não sabem o que é o templo. Por mais que o templo havia sido destruído, não há motivação no coração deles para reconstruir, porque não há histórico na vida deles sobre a importância daquilo. Por isso que Deus vai levantando alguns homens, como Zorobabel, como Neemias, para trazer o povo de volta a um avivamento, para entender quem é Deus para esse povo. Assim acontece com a igreja hoje. Nós não sabemos mais quem Deus é. Nós fomos levados a viver uma religião e se esquecemos de como Deus é. Por isso que Neemias, quando ele vai reconstruir os muros da cidade novamente, ele primeiro estabelece o sacerdócio, porque não havia mais sacerdócio em Jerusalém. Ninguém se importava mais em sacrificar a Deus, ninguém se importava mais em adorar a Deus. O povo vivia como qualquer pessoa. Agora, o que fez Israel ser a nação escolhida de Deus? A adoração a Deus. Israel só é diferente das outras nações por causa do relacionamento que eles têm com Deus. Se não há relacionamento com Deus, não há diferenciação. Da mesma forma a igreja, o que faz a igreja ser diferente do mundo? O relacionamento com Deus. Por que hoje nós estamos vivendo escândalos após escândalos e muitos outros virão? Porque nós não estamos vivendo uma vida de relacionamento com Deus, nós estamos vivendo uma vida de religiosidade. Aí o pastor pedófilo, a gente se assombra com ele. Mas é uma pessoa que está vivendo um rito religioso e não um relacionamento com Deus. O pastor traía a esposa com todas as obreiras da igreja. Irmão, isso é normal. É o que nós vemos na igreja deformada nos dias de hoje. E o pior, não sei se eu posso dizer pior, mas em grau de parâmetro é pior. O pior é quando não é com as irmãs, é com os irmãos da igreja. Quando o pastor trai a esposa dele com os obreiros da igreja. E não é um caso, existem vários casos disso. Por quê? Porque nós criamos um monstro. Nós criamos um monstro. O que é importante numa igreja? Você tem uma estrutura legal. Então nós criamos a frase, né? Vai para a igreja que você se sinta bem. Não interessa como ela é, não interessa se prega a verdade, não importa quem é o pastor, você se sentiu bem, é lá que você tem que ficar. Não é assim que a gente aprendeu? Ensina até hoje, vá para uma igreja que você se sinta bem. Se você não se sente bem onde você está, procure um lugar onde você se sinta bem. Ou seja, procure uma igreja que te agrade e não uma igreja que te confronte. É isso que nós criamos. Aí depois criamos uma outra teologia, procure a igreja mais próxima da sua casa. Foi assim? Aí criaram então o sistema de filiais. Vamos abrir filiais em todos os bairros da cidade, porque o povo vai. Aí agora nós temos um monte de filiais de igrejas, para que as pessoas escolham qual é mais perto da sua casa e qual ela se sente melhor. Eu acho maravilhoso aqui nesse bairro, que nós temos uma igreja, a outra fechou, né? Não deu conta, mas há alguns meses atrás nós tínhamos 2 igrejas da mesma denominação no mesmo bairro, 5 ruas de diferença. Por quê? Porque o pessoal daqui de baixo não gostava do pastor que era dali, aí vieram para cá. Aí o pessoal que não gostava do pastor daqui foi para lá. Aí ficou a mesma igreja, do mesmo ministério, no mesmo bairro, só que um não gostava do outro, aí criaram, né, outra ramificação. Isso é o estilo de igreja que nós vivemos. Quando nós olhamos para a palavra,
Isso não é novo, não. Porque nos tempos de Paulo, tinha uns abestados desses também. Não, eu sou discípulo do apóstolo Paulo. Não, eu sou discípulo de Apolo. Não, eu sou discípulo do anticristo. Não, eu sou discípulo do fulano. Paulo disse assim, vocês são filho do diabo. Vocês são meninos na fé. Por quê? Porque nada disso importa para Deus. Importa a nossa maturidade espiritual. Se eu tenho preferência, partidarismo, é porque eu ainda não tenho um relacionamento com Deus. Você está conseguindo entender ou não? Por isso que nós precisamos de um avivamento, irmãos. Nós não sabemos o que é ser igreja. Nós achamos que o fato de nós estarmos no culto, darmos o nosso dízimo, darmos a nossa oferta é coisa, né, extraordinária, nem é assim também não. O dízimo já é muito. Estamos fazendo a nossa parte. Por isso que nós precisamos de um avivamento. Porque nós não sabemos o que é ser igreja. E aí esse texto, ele começa com algo muito sério, irmãos. Jesus, ele diz o seguinte, no versículo 2. Quem achou, lê para nós aí, versículo 2, só o começo. Oi? Sei de tudo o que você faz. Essa fica pior, né? Conheço as tuas obras. Uma coisa que nós esquecemos, e que foi, como eu falei para vocês, você lembra que essa igreja é a igreja de Éfeso, e ela tem duas representações. Ela representa uma igreja local, e ela representa uma igreja profética. Amém? E aí ele diz o seguinte: conheço as tuas obras. Uma coisa que nós esquecemos, e que precisa ser trazida à nossa memória, é que a igreja tem dono. Você sabia disso ou não? Você sabia que quando Jesus morreu, ele não morreu simplesmente para te salvar, mas ele morreu para ser dono de sua vida? Você sabia disso ou não? Às vezes a gente esquece disso, né? A gente nasce de novo, a gente caminha com Jesus, mas é tipo assim, como se ele fosse um sócio nosso, que nós estamos construindo uma empresa, e a empresa é a nossa vida. Ele tem que dar o dinheiro e deixar que a gente se vire. É como se Deus fosse um aportador financeiro. Senhor, me dá e deixa comigo. Só que não é assim. Nós não somos mais donos de nós mesmos. Uma vez que nós nascemos de novo, nós somos de Jesus. Amém? Por isso que Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a no Filho de Deus. Ou seja, a minha vida já não diz respeito a mim, diz respeito a Ele. Por isso que Jesus começa se apresentando para a igreja de uma forma que ela se esqueceu. Ele começa dizendo, conheço as tuas obras. Ou seja, eu sou o dono desse negócio. Você já percebeu que nas igrejas democráticas, todo mundo tem uma opinião, menos Deus? Ah, vai pintar a igreja. Vamos fazer uma assembleia, vamos perguntar para os irmãos, vocês concordam com pintar a igreja dessa cor? Aí faz a votação. Se a maioria não quiser, não pinta. Aí eu te pergunto, e se Deus quiser que pinta e ele seja a minoria nessa votação? O que a gente tem que fazer? Senhor, o senhor perdeu. É maioria, todo mundo diz para não pintar. O senhor está querendo pintar, o senhor convence as pessoas, ganhe mais voto, na próxima assembleia ou na próxima reforma, a gente faz a sua vontade. Vamos escolher o tema da festividade das irmãs, aleluia. Ah, irmã, qual você acha que vai ser o tema? Ah, qual você acha? Aí todo mundo vai dando opinião, Ah, eu vi uma igreja lá, não sei de onde, que fez tal tema, achei maravilhoso. Ah, eu gostei de tal uniforme. E Deus, o dono da igreja, ele nunca é questionado. Na igreja primitiva, quando eles vão tomar decisões, eles não vão pedir a opinião das pessoas, eles vão consultar ao Senhor.
Por isso que nós precisamos de um avivamento, porque uma igreja que não tem relacionamento com o Espírito Santo, ela precisa de que pastores ditem o que as pessoas podem ou não podem fazer, porque elas não têm relacionamento com o Espírito Santo. Uma igreja vazia do Espírito Santo, ela precisa de um ditador que vai dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito, porque ela não tem maturidade espiritual para conhecer a vontade de Deus. Se a sua vida diária, irmão, é sobre mais o que pode ou o que não pode, o que é pecado e o que não é pecado, você não tem relacionamento com Deus. Você precisa de um avivamento. Porque eu preciso, irmão, não é fazer o que agrada às pessoas ou a mim mesmo. Eu preciso agradar o dono da obra. E quando eu digo obra, não é obra física, é obra do corpo de Cristo. O problema é que nós perdemos esse senso, irmão. Aqui atrás, aqui na rua, aqui, não tem nem rua, né, irmão? É só trieiro, buraco e coisa ruim. Mas tem uma igreja lá. E aí, eu ia falar que faliu, né? Mas não faliu, fechou uma e agora já entrou outra no consórcio, já é outra igreja, já pintaram tudo. Tá bonitinha a igreja, só não tem rua para os irmãos chegar. É incrível. Aí você vai ali, tem uma igreja, tem um salão, né? Não tem igreja, que igreja só tem uma. Tem um salão ali, tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra ali, outra ali, outra ali. Partidarismo. Criamos, né, um consórcio chamado Assembleia de Deus, tudo é Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus original, né? Como dizia o nosso querido pastor da Assembleia aqui, que agora está lá em Sinop, Sorriso, sei lá, tem algum lugar aí. A original, a azulzinha da pomba, hoje não é azul mais, é cinza, né? Aí criaram a Assembleia de Deus, eu descobri a Assembleia de Deus dos últimos dias, né? Eu acho que era alguém que saiu dos Mormons e falou, não, agora nós vamos criar agora outra igreja. Assembleia de Deus do Santo dos últimos dias, meu Deus. Assembleia de Deus da promessa, Assembleia de Deus, sei lá da conta, como se fosse, Assembleia de Deus fosse alguma coisa, irmão. Igreja, o nome não é o que determina se ela é forte ou não, é a maturidade dos irmãos. Se você vai nessas grandes franquias de igreja, o nome é forte, mas a maioria das pessoas que estão lá dentro não tem relacionamento com o Senhor. Aí o Senhor diz, eu conheço as tuas obras. Vamos lá, irmão, você faz parte da igreja, sim ou não? Então no relatório de Deus existem as suas obras. Como eu disse para vocês, quando nós falamos de igreja, existem dois aspectos. Existe o aspecto corpo, mas existe o aspecto individual. Existe um propósito de Deus para a igreja corpo, mas existe um propósito de Deus para a igreja você. Se Deus conhece as obras da igreja corpo, Ele também conhece as obras da igreja indivíduo. Aí eu te pergunto, como está o seu relatório pessoal diante de Deus? São obras aprovadas ou são obras que estão sendo reprovadas? Ah, pastor, não sei. Irmão, não espere o arrebatamento para você descobrir. Eu ouvi uma frase em Cuiabá, o pastor estava meio revoltado. Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Sabe sim. Está na Bíblia. 7 anos depois do arrebatamento. Pronto. Ninguém sabe quando será o arrebatamento. A volta de Jesus está claro. 7 anos depois do arrebatamento. Agora, a minha preocupação não é com a volta de Jesus. A minha preocupação é com a minha ida. Porque que Ele vai voltar, eu sei. Que eu vou subir, é outra história. Agora, o que determina se eu vou subir ou não? É Deus ou eu? Quem é? Alô, já são que horas? Deixa eu ver. 9h30, né? Já deu tempo para você acordar. Quem determina? Se sou eu que determino se eu subo, então quer dizer que
para que eu seja qualificado, eu preciso cumprir o modelo de Deus. Eu preciso ser aprovado naquilo que Deus quer que eu faça. Amém? Então nós precisamos de um avivamento. Porque se não sabemos ser igreja, o que dirá cumprir a vontade de Deus? Hoje o negócio é tão sério que as pessoas confundem profissão com propósito. Não, meu propósito é ser médico. Irmão, isso não existe. Ah, meu propósito é ser professor. Isso não existe, isso é profissão. Porque se fosse assim, todo professor cumpriu o seu propósito, todo médico cumpriu o seu propósito. E tem gente que é médico e nem serve para ser médico, ele nem olha para sua cara. Então ele não está cumprindo o propósito dele. Profissão não tem nada a ver com propósito. Aí esses dias eu vi uma pessoa famosa no Brasil falando que propósito sou eu que escolho. Você escolhe seu propósito, você define seu propósito. Então você é dono de sua vida, né? Não sou eu que escolho o meu propósito, não é minha profissão que determina o meu propósito. Existe um modelo de Deus para a minha vida. E esse modelo não vai ser revelado enquanto eu não tiver intimidade com Deus. Pastor, fala para mim qual é o meu propósito. Eu sei o meu, porque todo dia eu encho o saco de Deus. Se você não faz, é problema seu. Não sou eu que vou definir o que é propósito para você. Porque definir o seu propósito faz de mim um réu no tribunal de Cristo. E eu quero cuidar da minha vida e representar a minha vida diante de Deus. Você se vira com a sua. Já dá problema a minha e ainda eu vou arrumar uma confusão com você ainda. Pastor, fala para mim, o que Deus quer que eu faça? Vai perguntar para ele, ué. Porque eu falo uma coisa, ele fala que não é, aí você faz tudo que eu falei, chega lá, fica eu e você rodado. E eu não quero isso. Se quer rodar, você rode sozinho. Amém, irmão? Então tá bom. Conheço as suas obras. Esse é um texto muito forte, irmão. Porque ele mostra para nós que existem as obras que nós fazemos e existem as obras que Deus quer que façamos. E segundo a descrição do texto, essa igreja, ela está Raimundo, sabe? Ela está um pé dentro do propósito, outro pé fora do propósito. Ela está fazendo a vontade de Deus, mas também está fazendo a vontade dela. Ela está assim, meio dividida, sabe? E aí se eu pegar as suas pernas, amarrar uma corda numa, amarrar outra corda na outra, e ficar um puxando para lá, outro para cá, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer? Nos desenhos racha no meio, né? Mas não é assim que acontece não. Só quebra mesmo. Não existe igreja dividida. Existe igreja quebrada. Tem um puxando para o lado, o outro puxando para o outro. Aí nós achamos, vai rachar no meio. Não, vai rachar no meio, vai quebrar. Mesmo que uma parte dessa igreja saia e afunde outro ministério, essa parte que saiu para afundar, ela está quebrada também. Não existe divisão, existe igreja quebrada, existe igreja fora do propósito. E muitos de nós estamos vivendo uma vida quebrada diante de Deus. Não rachou, não dividiu, parece que está inteiro, mas está quebrado. Fala comigo, conheço as tuas obras. O que significa isso? Estou de olho. Ou seja, Deus sabe qual é a vontade dEle para mim e sabe o que eu estou fazendo. Ou seja, o dia que você morrer e o dia que você estiver diante do tribunal de Cristo, Jesus não vai perguntar para você, me mostra o que você fez. Porque se fosse assim seria top, irmão. Sim ou não? Se Jesus quisesse saber o que eu fiz, era só eu cumprir todos os mandamentos, ser bom para todo mundo, fazer o bem para todo mundo, ganhar a alma para Jesus igual louco, pregar igual louco, e está tudo certo. Vou chegar lá com um monte de coisa, falo, Jesus, me dá o seu trono, olha o tanto de coisa que eu fiz. E é assim que a igreja acha que vai ser. O importante é trabalhar para o Senhor. Vamos trabalhar, vamos fazer. Irmão, isso não é propósito. Jesus não vai perguntar, me mostra o que você fez. Ele vai perguntar, onde está o que eu te dei para você fazer?
Na parábola dos talentos, Jesus deixa claro isso. A um ele deu 5 talentos. A outro ele deu 2 talentos. E a outro ele deu 1 talento. No dia do acerto de contas, Jesus não perguntou para o 5 que deu 5. Cadê? Cadê o 100? Cadê? Não. Cadê os 5 que eu te dei? Aí o que tinha 5, ele disse: olha, Senhor, está aqui os 5 que o Senhor me deu, e está aqui mais 5, porque eu multipliquei o que o Senhor me deu. Fala comigo: multiplicar o que o Senhor me deu. É diferente multiplicar o que o Senhor me deu de adicionar coisas àquilo que o Senhor me deu. Multiplicação diz respeito à mesma espécie potencializada. Adição quer dizer que pode entrar outras coisas que não faz parte da mesma espécie. Está conseguindo entender? Então ele multiplicou 5 e gerou 10 da mesma espécie. Jesus diz: muito bem, servo bom e fiel. Por que fiel? Não é fiel, você fez tudo certinho. Você fez o que eu pedi para você fazer. Você não inventou moda. Você fez apenas o que eu pedi para você fazer. Isso no mundo corporativo não funciona, né? Os patrões querem que você faça o que eles pediram e muito mais. Jesus não. Jesus só quer que você faça o que ele pediu para você fazer, sem inventar nada. Aí chega o de 2 talentos. Ele recebeu quantos talentos? 2. Ele foi lá, granjeou, trabalhou e multiplicou esses 2. Agora ele tem 4. Vamos lá, o que é maior? 5 ou 2? 5. O que é maior? 10 ou 4? Na nossa matemática, na matemática de Deus é a mesma coisa. Porque Ele não vai cobrar de nós quantidade, Ele vai cobrar de nós fidelidade. Se Deus te deu a capacidade de fazer 10, e deu para mim a capacidade de fazer 4, nós estamos no mesmo nível, desde que obedecemos ao Senhor. Isso também foi uma das coisas que estragou a igreja. Está um ministério lá, ele está crescendo, porque ele trabalha com o congresso das irmãs, ele faz culto de jovens, ele tem salinha, né, tem igreja, agora não é nem sala, criaram uma igreja agora para as crianças, então vamos fazer igual, que aí nós vamos ter resultado, e vamos prosperar igual eles. Aí, irmão, entra a pergunta do tribunal de Cristo: e se Deus não pediu para essas igrejas inventar a igreja de criança? E aí, sabe de onde saiu a igreja de criança? Tem uma igreja aqui no Brasil. Ontem, eu fui em espírito, aleluia, para Cuiabá. Ficamos lá até sábado de manhã. Aí no sábado, à tarde, até ontem, 11 horas da noite, participei de um evento de um pastor que tem abençoado muito a minha vida. E esse pastor, ele tem o maior ministério de crianças do mundo. Não é do Brasil, não é da cidade dele, não é do estado dele. É o maior ministério infantil do mundo. Pessoas de igrejas do mundo inteiro que trabalham com crianças vieram ter com ele alguns anos atrás para aprender, fazer igreja para crianças. Ele trouxe à tona esse negócio. E aí, um tempo atrás, ele estava falando sobre isso, né? Que todo mundo copiou ele no ministério infantil. Só que inventaram um negócio que Deus nunca disse para ele fazer, que foi esse tal negócio igreja de criança. Aí ele falou assim, eu acho interessante, né? Pegaram a minha ideia, aquilo que Deus me deu, o ministério que Deus me deu,
e deram um upgrade nele, né? Pegaram a igreja e separaram igreja de criança, igreja de adulto. Aí eu te pergunto, irmão, no dia do tribunal de Cristo, vai haver essa distinção? Mas por que fizeram isso? Porque na cabeça dos pastores, criança não vai para o inferno. Na cabeça dos crentes, filho de crente é crente. Filho de pastor é pastorzinho. Isso é só na nossa cabeça. Porque nos tempos de Jesus, tinha um menino de 12 a 16 anos de idade, que o pai dele disse assim, ó, desde a infância, o demônio pega esse menino. Se ele tem entre 12 e 16 anos, a infância dele é com quantos anos? No mínimo, uns 5 anos de idade. Como que uma criança, o demônio tem legalidade para entrar nela, desde os 5 anos de idade para menos, e na nossa cabeça, se o pai se converter, o santinho se converte também, vai para o céu. É tipo assim, é herança familiar, né? Um salva, salva todo mundo. É igual o pastor, eu sou pastor, meu filho vai ser pastor, vou passar o bastão para o meu filho, que vai passar para o neto dele, e nós vamos criar um ministério familiar. E se Deus não quiser que meu filho seja pastor? Mas eu quero, é a minha vontade, seja feita a minha vontade, aqui na terra como na minha cabeça. Por isso que nós precisamos de um avivamento, porque tem muita gente que hoje está no púlpito liderando uma igreja, que nunca quis e nunca foi chamado para isso. E agora imagine, irmão, você faz parte de uma igreja de um pastor que não quer pastorear e nunca foi chamado para pastorear. O que é essa igreja então? De gente que não queria Jesus, mas está lá porque é legal, mas preferia estar no mundo. Porque essas igrejas, irmão, que você tem que ficar ligando para as pessoas, para saber onde elas estão, o que elas estão fazendo, são pessoas que não querem estar com Jesus, só estão porque são obrigadas, porque se dependesse delas, estaria no mundo. Crente que você tem que ficar avisando para ele o que é pecado e o que não é porque ele não quer conhecer Jesus, ele quer continuar com a vida que o Adãozinho trouxe para ele. Porque quando eu sei que eu estou sendo prejudicado por algo, o meu interesse não é por saber até onde eu posso ir, é saber como me livrar disso. Pastor, até onde a calça ela não é pecado mais? Até no joelho? Então, ó, eu estou até no joelho, ó, pode medir, está no joelho. Viver no limite é uma vida de pessoas frias espiritualmente. Eu não quero descobrir qual é o meu limite para o pecado. Eu quero saber qual é a vontade de Deus para eu ser cheio da vontade de Deus. Amém ou não? Senão fica aquele negócio, não, mas tem quantos minutos de tolerância? Marca 9 horas que a pessoa fala, não, mas eu cheguei 9h10, mas está nos limites ainda, tem 15 minutos. Eu quero ver você falar isso no dia do arrebatamento. Fala, não, Jesus, dá 10 minutinhos de tolerância, rapidinho, só vou ali na África, rapidinho ganhar uns africanos e já volto. Já foi. Não tem tolerância. No tribunal de Cristo, não sei se foi ontem que eu ouvi ou se foi sábado, foi em Cuiabá que falaram do pastor que voltou? Foi aonde? O pastor que voltou, morreu e voltou. Foi aonde? Foi em Cuiabá? Eu não lembro a história mais. Sei que um pastor que morreu, e aí ele pediu para Jesus para ele voltar. Lembrei agora lembrei. É o irmão do pastor, né? Morreu, aí ele pediu, ô Senhor, me dá uma chance, já era a quarta, né? Me dá uma chance, aí ele volta. Na terceira chance, irmão, 3 chances, fala comigo, 3 chances. Na terceira chance ele viu o chefe Jesus, falou com ele, né? Claro que não foi Jesus que ele viu, foi um anjo. Falou assim, me dá mais uma chance. Vou voltar, igual nós, né? Ó, Senhor, amanhã é segunda-feira, amanhã minha vida vai mudar, amanhã o Senhor vai ver, eu vou virar outra pessoa.
Foi o que o irmão prometeu para Jesus. Irmão, uma coisa é você prometer para mim, outra coisa é você morrer, pedir lá mais um acréscimozinho e ganhar. Você acredita que o irmão voltou, não viveu o propósito de Deus, aí Deus mandou ir avisar ele de novo, ó, sua chance acabou, tá bom? Seu tempo está acabando, eu vou te levar para casa. O miserável não falou, não, me dá mais uma chance. Só mais uma, assim, ó, é 4 de 10, vamos lá, 4 de 10, vai dar certo. Conheço as suas obras. Sabe o que aconteceu com esse homem? Em 3 dias, ele morreu. Ele teve 4 chances. 4. Só que ele perdeu, assim como a maioria de nós, perdemos o senso de responsabilidade diante de Deus. Perdemos. Porque achamos que Deus é misericordioso. No dia do tribunal, ele não vai ser mau, ele vai ser bonzinho. Ele vai dizer, ô filho, você é tão amado, vou quebrar as regras por sua causa. Jesus vai fazer isso? Não. Agora, olha o que ele diz para essa igreja. Versículo 5. Recorda depois de onde caístes. Fala comigo. Eu sei. Não, fala com a boca, irmão, estou acabando já. Eu sei onde eu caí. Olha o que Jesus diz. Lembra de onde você caiu e volta. Tem gente que fala assim, nossa, nem sei o que eu fiz para merecer isso. Você sabe sim. Todos nós sabemos quando foi que nós viramos sem vergonha. Nós sabemos. Todos nós sabemos qual foi o dia, ou qual foi o momento em que nós paramos de viver a nossa vida com seriedade com Deus. Todos nós sabemos. Porque no começo da nossa fé, nós queremos agradar a Deus, mas todos nós passamos por um evento canônico satânico, que tira os nossos olhos de Deus, ou volta-se para nós, ou volta-se para alguém. Todos nós temos isso na nossa vida. E essa igreja, ela teve esse dia. Qual foi o dia que isso aconteceu? Quando ela cresceu demais. Quando ela ficou poderosa demais. Aí já não precisava mais pagar preço. Já não precisava mais viajar tanto. Já não precisava mais buscar tanto, porque espirrava, nascia crente. Fazia um culto, ganhava 4.000 pessoas, fazia outro culto, 5.000 pessoas, ia para a Ásia, ganhava todo mundo. Era fácil demais ser igreja. Quando começou a ser fácil demais, eles começaram a construir coisas. Fala comigo, construir o que Deus não pediu. Quer ver uma coisa, irmão? Você sabe quando Deus está te chamando para orar, sabe ou não sabe? Mas você é tão forte que você resiste a Deus. Fala, Senhor, aqui não, velho, a vida é minha, dá licença. Cuida dos anjos, cuida do diabo, da minha vida eu cuido. Olha o quanto nós somos fortes, irmão. Nós dizemos para Deus, Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor quer. Você sabe, tem um momento do seu dia que você sente vontade de ler a Bíblia, tem ou não tem? Mas você é tão forte, o Adão ele te ensinou tão bem, que você fala assim, aqui não, eu vou até o fim, resistirei ao Senhor e Ele fugirá de mim. Porque é assim que a gente faz, irmão. A Bíblia manda a gente resistir quem? O diabo, né? Mas a gente resiste a Deus. A Deus. Hoje de madrugada, eu fui dormir, já era quase meia-noite. E aí quando foi 1h30 da manhã,
Eu acordei assim, com aquela vontade de orar, sabe? Eu falei, Senhor, acabei de dormir. Agora eu tenho que levantar de novo. Eu oro na hora que eu acordar. Eu juro, prometo. Aí eu fechei o olho assim. Aí como é que era na nossa cabeça? Eu vou ficar quietinho, eu vou dormir e Deus vai esquecer. Não é assim que nós faz? Resiste a Deus e Ele esquecerá de vós. Aí passou 5 minutinhos, e eu de novo despertei. Falei, vou orar. Aí eu levantei e tal, comecei a orar. Aí eu falei, rapaz, eu já estou orando muito, vou dormir. E já está dando meu horário de eu acordar. Fui ver, tinha passado 5 minutos só. Aí voltei e deitei de novo. Aí eu estou dormindo. Aí de novo, Senhor, levanta, vai orar. E é engraçado que hoje eu tive uma experiência que eu achei muito interessante. Deus não me pediu para orar. Deus pediu para eu louvar em palavras, falar coisas sobre Ele. O senhor está carente, uma hora dessa. Aí eu levantei e tal de novo. Aí comecei e tal. Aí passou acho que uns 10 minutos, 15 minutos. Falei, tá bom já, né, Senhor? Já foi 15 com agora, com 5 daquele, já foi 20, já tá bom. Deitei de novo. Olha como é que nós somos podres, irmão. Nós não presta. Aí eu deitei de novo. Aí, olha, vou confessar meus pecados para você. Olha o que vem na minha cabeça. Mas e se Deus quiser me dar alguma coisa e eu estou, pedindo? Por amor a mim mesmo, vou orar. Aí eu levantei de novo e fui. Olha o que vem na minha cabeça. Mas e se eu estiver atrapalhando eu mesmo, A vontade de Deus tanto faz, mas a minha, não, vou orar. Eu fui. E aí eu acho que Deus ficou com raiva de mim. Que aí eu comecei a orar e tal. Eu fui ver, irmão, já era 3 horas da manhã. Falei, meu Deus, 3 horas, 4, 5, meu Deus, agora eu tenho que acordar. E aí eu fui dormir. Aí depois eu fiquei pensando, na hora que eu fui dormir. Falei, bom, não sei o que aconteceu, Deus não falou mais nada, Ele só queria que eu orasse. Aí depois que eu pensei em mim, eu orei, mas aí parece que Ele não gostou mais. Aí eu fiquei, como que a gente não presta? A gente quer resistir a Deus. Como que não? O diabo, o diabo é mau, o diabo mata, Deus não mata, Deus é bom. O diabo, a gente não está nem aí com o diabo, não, diabo, sim senhor, o diabo fala, cala a boca, você, aleluia. Agora, Deus fala, a gente quer argumentar com Deus, a gente quer colocar, Deus pediu para me fazer um jejum, falei, Senhor, acabei de sair do jejum, Pai, aleluia, de novo, tentando argumentar, irmão, conheço as suas obras. Imagine eu chegar diante de Deus e Deus falar assim, tudo que você fez não foi nada do que eu pedi para você fazer. Imagina esses pastores que deram a vida, deram famílias para construir ministérios, chegar lá no dia do tribunal e Jesus falar assim, não foi isso que eu pedi para você fazer. Senhor, mas tantas almas que eu ganhei, aleluia, mas não foi isso que eu pedi para você fazer. Consegue entender o quanto é sério isso, irmão? Aí Jesus diz, recorda-te onde caístes. Aí ele diz 2 atitudes. Primeiro, arrependa-te. Segundo, volta. Preste atenção, Jesus disse, você é safado e você sabe o dia que você ficou safado. Lembra desse dia e arrependa-se. A palavra arrependimento é mudança de rota. Mudança de mente, não é chorar. Senhor, perdoa que eu sou safado. Perdoa, Senhor, que eu queria dormir. O Senhor queria que eu orasse. Senhor, me perdoa. Não, Jesus não quer saber disso. Porque isso é conversa. Tem que ser igual eu fiz. Nem que você deita 3 vezes, mas levante as 3 vezes. Pastor, mas
Só dormiu. Eu dormi, mas eu levantei. E você que dormiu e nem levantou? Arrependimento não é eu chorar pelo que eu fiz de errado, é eu lutar para fazer o certo. Isso é arrependimento. Jesus disse assim, ó, lembra onde você caiu e volta a fazer. Fala comigo, volta. É interessante que Jesus disse, né? No versículo 4. Entretanto, tenho contra ti o fato de que... Alô? O que ele falou aí? Abandonastes o teu primeiro amor. O que a gente entende sobre primeiro amor? É o ano de nascimento na fé, né? O primeiro amor é quando você está apaixonado por Jesus, quando você quer Jesus e tudo mais. Só que quando Jesus fala para eles se arrependerem, Jesus disse assim, volte a praticar as primeiras obras. Então, o primeiro amor não está ligado a um sentimento. O primeiro amor está relacionado a como eu faço as coisas. Primeiro amor não é eu ser apaixonado por Jesus. Porque se você achar no Novo Testamento algum texto que te manda ser apaixonado por Jesus, pode conferir que você está lendo o Antigo Testamento, você não está lendo o Novo. No Antigo Testamento você é esmurrado para amar a Deus. Você tem que amar a Deus. É uma obrigação sua. No Novo Testamento, não é esse o mandamento. Abre em 1 João, vamos ler aqui. 1 João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 10. Assim, nisto consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Quando a Bíblia fala de amor no Antigo Testamento, ela fala sobre o seu amor a Deus. Você tem que amar a Deus. E nós somos tão ruins para fazer isso, que Deus teve que criar uma lei. Ou você me ama ou eu te castigo. E tem gente que acha isso lindo, né? Imagina você casar com alguém que te ama só porque ela casou com você. Imagina isso. Imagina no dia do seu casamento, o cerimonialista do seu casamento, o oficial de justiça, né? Porque o casamento é coisa tão doida, né? Que tem que ter alguém da justiça lá para não, você vai casar assim, vai. O oficial falar assim, ó, a partir de hoje, é sua obrigação, não é porque você ama não, sua obrigação fazer a vontade da sua esposa e você fazer vontade do seu marido. Fala comigo, obrigação. Ali está todo mundo feliz, é bonito, é maravilhoso, sou obrigado a amar e eu sou obrigado a ser amado, aleluia, é uma bênção. Agora imagina, um ano depois, a mulher, ela só faz o que o marido gosta, porque ela é obrigada. Imagine a sua mulher, o seu esposo, ele só te beija porque ele é obrigado. Há felicidade nesse casamento? Há amor nesse casamento? E por que a gente acha que se relacionar com Deus assim é bom?
Você casaria com alguém que só faz o que você quer porque ele é obrigado? E por que a gente acha que Deus queria casar com alguém assim? Ó Senhor, não queria ó nossa oração, Senhor, não queria estar aqui não, mas estou aqui. Se eu fosse Deus, eu falaria, então sai. Porque é isso que ele fala, a gente aqui não escuta. Não quer estar aqui? Sai. Porque ou você entende o quanto você é amado, e isso te leva para um relacionamento com Deus, ou então sai fora. Porque senão viramos essa igreja de incubados. A igreja hoje virou um armário, onde está todo mundo com medo de sair. Está todo mundo lá dentro transvestido de crente. Aí o pastor está longe, aí o irmão sai do armário. O pastor no púlpito, ele quer o amor dos irmãos. Saiu do púlpito, ele quer outra coisa dos irmãos. Transvestido de igreja. E por que isso? Porque nós precisamos de um avivamento. Irmão, escute o que eu estou te dizendo. Quando o avivamento vier, você vai ver muita gente saindo do armário. Quando o avivamento tocar a sua vida, você vai perceber o quão transvestido de crente você é. Você ora não porque você gosta, você ora não porque você ama Jesus, você ora porque você ainda é obrigado. Você não vem para o culto porque você gosta de estar com Jesus e nem com a igreja, você vem porque você é obrigado. Quando o avivamento vier, você vai sair do armário. Porque se tem uma coisa que a presença de Deus faz com a gente, é mostrar o quanto sujo nós somos. Adão e Eva sempre, Eva que não era o nome dela, a mulher. Adão e sua mulher sempre viveram nus, sempre, desde a sua formação. Mas o dia que pecaram, quando a glória de Deus brilhou, eles não ficaram com vergonha de Deus, eles ficaram com vergonha de si mesmos. Por que nós precisamos de um avivamento? Porque quando o avivamento vem, a gente sente nojo de quem nós somos. Sentimos nojo das nossas desculpas para Deus. Tem gente que vive assim, pastor, eu não consigo parar de pecar. É porque você ainda não cresceu. Porque a Bíblia que você lê, ou deveria ler, ela diz que o pecado já não tem domínio sobre você. Se você gosta de pecar, é uma coisa. E aí nós precisamos ser sinceros, amém? Uma coisa é você dizer, eu não consigo. Outra coisa é você dizer, eu gosto. Primeiro, você ganha ponto com Deus, que você é sincero. E segundo, você ganha ponto com o diabo, que ele fica assustado com você e fala, esse é doido. Esse é doido. Falou na cara do homem. Jesus prefere pessoas que reconhecem quem são, do que transvestidos. Na parábola de Jesus, entre o fariseu e o publicano, o fariseu falava, eu jejuo 3 vezes por semana, louvado seja a mim. Não sou igual a esses vagabundos, é o que está na Bíblia. Eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo, eu sou uma bênção. O publicano, o que é publicano? É um judeu que tinha relacionamento com Deus, mas por causa de dinheiro, ele negou a fé. Isso é um publicano. Ele abandonou a fé para servir o Império Romano. Isso é um publicano. E a Bíblia diz na parábola de Jesus, que ele nem ousava olhar para Deus. Como que é olhar para Deus? Para o templo. Ele nem entrava no templo. Ele ficava de longe, do lado de fora do templo, de cabeça baixa. Ele dizia, Senhor, eu não mereço, eu abandonei a fé, eu negociei por causa de dinheiro, que eu sou dinheirista, mas tenha misericórdia de mim. Ele não pediu para ele voltar,
ele não pediu para Deus fazer nada. Ele só pediu uma coisa: tenha misericórdia de mim. Aí Jesus faz uma pergunta sensacional. Jesus pergunta: desses dois, quem saiu justificado da sua oração? O que é justificado? Aceito diante de Deus, aprovado diante de Deus. Quem jejuava 3 vezes por dia, dava dízimo, orava a todo momento, ou quem abandonou a fé? Quem foi justificado? O publicano. Os discípulos regalaram os olhos e falaram: como assim? Aí Jesus disse: ele foi sincero. Esse aqui não foi. Nós não somos justificados pelas obras, somos justificados pela fé. Aquele publicano sabia, ele tinha fé, que mesmo apostatado da fé, Deus ainda teria misericórdia dele. É assim que está muitas pessoas fora da igreja. Enquanto aqui dentro nós vivemos um clubismo, onde queremos mostrar que somos alguma coisa, tem gente lá fora que se desviou há muitos anos atrás, mas ainda tem temor de Deus. Não voltam por vergonha, não voltam porque acham que não serão aceitos, mas em seus corações eles sabem que existe graça de Deus para a vida deles. Aí tem a igreja do Apocalipse, no capítulo 3, onde Jesus está na porta da igreja dizendo: gente, se tiver um espacinho para mim aí, abra a porta para mim entrar. Porque nós nos fechamos em nossas próprias realidades e esquecemos do dono da igreja. O que é o último avivamento? É voltarmos ao senhorio de Jesus. Se Jesus falar que tem, tem. Se ele falar que não tem, não tem. Você está entendendo, irmão? Existe uma parábola de Jesus que um dia eu quero pregar sobre ela, onde Jesus fala a respeito do reino. A respeito do quê? Do reino, não é da salvação. Onde várias pessoas foram convidadas para uma festa, pessoas importantes, só que cada uma delas deu uma desculpa. Um disse que tinha comprado uma terra e ia lá ver a terra. Você compra uma casa sem antes ver ela? Esse homem comprou. E ele usou isso como desculpa. Não, comprei o terreno, eu não vi ainda, eu vou lá ver o terreno, mas outro dia eu vou na festa. O outro disse assim: não, eu acabei de casar, eu estou indo para a lua de mel, aí quando eu voltar, eu vou na sua festa. Perceba que todos eles têm uma mentalidade. Tem festa hoje, vai ter festa amanhã, né? Virou o Cris, né? O Caruso. Festa hoje, festa amanhã, festa para sempre. É o que a gente acha que é o reino. Não, se eu não for no primeiro arrebatamento, eu vou no segundo. Se não der certo no segundo, eu vou no terceiro. Vai dar certo, fique em paz. A frase que nós queremos: fique em paz, vai dar certo. Aí o rei falou assim: ninguém quer vir não? Fala o seguinte: chama o exército e põe fogo na casa de todo mundo. Põe fogo. Pega esse cara que ele está na lua de mel, mata ele e a mulher dele. Pega esse cara que comprou o terreno, põe fogo no terreno dele e com ele junto. Destrói tudo. Aí nós pensamos: nossa, que rei mau, né? O problema é que ele não está falando do rei, está falando de Deus. Não quer viver o reino? Tudo bem, o fogo te espera. E tem gente que diz que não vai ter inferno para crente não. Nós vamos ficar assim, lá na coparia de Deus, no reino, lá amontoado, tudo esperando acabar o reino. Não, irmão, Jesus disse que vai haver choro e ranger de dente, onde o fogo não apaga. Ah, pastor, é na cozinha, nós vamos ficar na cozinha servindo. Não, irmão. É no fogo que não apaga. Sabe onde é isso? Se você não sabe, fique em paz. Está chegando a hora. Eu não sei, nem quero saber. Aí o rei diz assim: agora, vai nas ruas, nas vielas, nos prostíbulos,
E traga eles. Traga eles. Já que os importantes não querem, traga os desprezíveis. Você vai ver uma virada na história da igreja, irmão. Quando o avivamento vier, vai sair muita gente. E vai entrar gente desprezível. Gente que não merecia ser diácono de igreja. Deus vai levantá-los como voz profética no meio da igreja. Porque aqueles que são importantes demais, tipo eu, que valoriza dormir do que orar, e dorme 3 vezes ainda, resiste a Deus, para Deus falar, tá bom, você venceu, aleluia, louvado seja teu nome. Não se assuste, irmão, quando muitos começarem a ser abatidos, e o Senhor começar a levantar outras pessoas. Aí a gente fala assim, isso nunca vai acontecer. Aconteceu no meio da música gospel. A internet pegou os famosão e derrubou todo mundo. Não, nós não quer ver show de Voz da Verdade, nós quer ver o show daquela menina lá que fica tocando com o cavaquinho na internet. Cadê ela? Mas quem é ela? De onde ela vem? Não sei. É ela que nós quer ver. Nós quer ver o cabeludo que fica no piano lá na internet. É ele que nós quer ver. Nós não quer ver Lázaro, nós não quer ver Thales, nós quer ver o cabeludinho lá que fica gritando com voz aguda. É ele que nós quer ver. A internet derrubou os fenômenos, os donos da música cristã. Cadê Cassiano? Onde mora? Do que vive? Cadê? Cadê a Fernanda Brum? Cadê? A única que sobreviveu a isso foi a Ana Paula Valadão e o Fernandinho, que são os 2 inquebráveis que estão aí até hoje. Ana Paula fundou o louvor na igreja e está aí até hoje. O resto sumiu tudo. Regis Danese, quem é esse doido? Quem nasceu agora nem sabe quem é esse cara. Deus deu uma amostra. Se Ele quiser, Ele derruba todo mundo. E quem não for para o secreto buscar ao Senhor e se alinhar ao modelo dEle. Imagine quando isso acontecer com os pastores. Imagine quando isso acontecer com a igreja. Um pastorzinho querido, que eu gosto muito dele. Pastor José Rodrigues, 85 anos. Você com 85 anos, né, irmão? Você já está em casa, não quer saber de mais nada, né? Saber da aposentadoria do governo. Ele está querendo pregar. E eu gosto muito de ouvir ele pregando, porque é 85 anos, né, meu irmão? Tem hora que ela até esquece o que ele estava falando. Aí começa a falar de umas coisas nada a ver, mas a gente releva, né, que é velho. Mas eu novo já estou esquecendo, que eu esqueci por que eu citei ele. Mas ele é uma benção. Não sei o que eu ia falar dele não, mas é uma benção. Ah, tá. Ele deu uma ministração, sexta-feira, de um texto muito interessante de Isaías, e que eu nunca tinha visto na perspectiva do que ele ministrou. Onde há uma profecia sobre o último avivamento. E a profecia é: Deus vai derrubar os grandes no meio da sua igreja. Eu falei, rapaz, onde ele arrumou isso na Bíblia? Mas estava lá. E eu fico pensando, irmãos, imagina uma grande árvore, quando ela cai sozinha? Não. Uma grande árvore, quando ela cai, ela vai derrubar todas as pequenas que estiveram ao redor dela. Uma grande árvore, as árvores que estão ao redor dela, as suas raízes são uma só. Elas estão impregnadas uma nas outras. Se uma cair, cai todo mundo. É o que acontece com a igreja hoje, irmão. Quando, Elevation, Hillsong não, que agora nós excluímos a Hillsong, né? Depois que o pastor virou pedófilo, nós abrimos mão da Hillsong. Agora é a Bethel. É Elevation e Bethel. Quando eles lançam a música lá, é uma briga para ver quem vai traduzir primeiro aqui.
Não, é minha, eu vou traduzir. Aí o cara grava um videozinho lá, já lança logo para falar que foi ele. Se cair, vai cair muita gente. Consegue entender o quanto isso é sério? Se um grande ministério como esse, que todo mundo copia, não sabe nem porquê, mas copia, cair, vai cair muita gente. Por isso, nós precisamos de um avivamento. Amém? Conheço as suas obras. E é interessante que não dá para saber se isso é positivo ou negativo, né? É igual a frase que criaram, né? Eu sei o que você fez no verão passado. É uma frase ruim ou boa? Depende do que eu fiz. Então, quando Jesus diz que Ele conhece as minhas obras, pode ser bom, uma afirmação boa. Que Ele está dizendo, ó, fique em paz, eu estou vendo tudo que você está fazendo, eu vou te recompensar. Pode ser bom. Ou pode ser ruim. Onde Ele está dizendo, você acha que eu não sei, mas eu sei. Você acha que eu aprovo, mas eu não aprovo. Se isso não te dá um frio na espinha, irmão, você precisa ir lá para o Rio Jordão e se batizar, porque onde você batizou não deu certo. Pega um avião, vai para o Rio Jordão, batiza lá. Porque eu tenho temor dessa palavra. Porque como eu sempre disse para vocês, quanto mais o arrebatamento se aproxima, mais o tribunal também. Quanto mais o avivamento se aproxima, mais o arrebatamento também. Não haverá outra chance. Amém? Fica de pé. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Honramos a Ti pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu fluir sobre nós. Traga temor em nosso coração, Jesus. Traga temor ao nosso coração. Nós cremos que um avivamento tocará as nossas vidas. Porque somente um grande avivamento pode mudar a história da igreja, como ela está atualmente. Muitos de nós somos resistentes ao Senhor. Queremos negociar com o Senhor. Porque ainda não entendemos que o Senhor é o dono da igreja. Estamos preocupados com as nossas necessidades. Estamos preocupados com o nosso umbigo, com os nossos desejos, com a nossa ideia de como é ser igreja. Estamos nos esquecendo de que há um modelo, há um padrão estabelecido pelo Senhor. E um dia todos nós haveremos de prestar contas diante do tribunal de Cristo. Não por aquilo que fizemos, não por aquilo que construímos, mas sim por aquilo que fizemos com o que o Senhor queria que fizéssemos. O Senhor conhece as nossas obras. E se há algo em nós, Senhor, que está fora do padrão, leva-nos ao arrependimento, não ao choro, porque isso não é arrependimento. Não a vitimização, porque isso não é arrependimento, mas a mudança de rota, a mudança de mente,
a praticar as obras da verdade. Espírito Santo, trabalhe em nós. Nós temos essa palavra, nós temos essa visão, mas não haverá ou não faremos parte desse avivamento se não formos tratados pelo Senhor. Alinha-nos, ó Deus. Trata-nos, ó Deus, para que jamais ouçamos da tua boca: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nós não queremos ser rejeitados pelo Senhor, porque pela graça somos salvos e queremos viver o reino do Senhor. Queremos fazer com que a graça seja útil em nós. Leva-nos ao arrependimento, Senhor, e que possamos produzir frutos de acordo com a tua vontade, segundo o teu propósito, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Nós vamos ofertar ao Senhor nesse momento. Pai, nós te louvamos pela oportunidade de sermos participantes da tua obra, Senhor, aqui na terra. Cada semente, cada oferta, cada princípio cumprido, Senhor, é um sinal de entrega, de devoção e de gratidão ao Senhor. Eu declaro, Senhor, portas abertas sobre os teus filhos. Que haja multiplicação dessas sementes. Que seja um tempo de manifestações poderosas, assim como o Senhor tem falado, Pai, sobre a vida financeira dos teus filhos. Declaro isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Existem 3 coisas que são fundamentais, que eu já falei aqui, que vocês precisam cuidar. Quando se trata de finanças, não é oração que muda, não é campanha que muda, é princípio. E como eu falei, existem 3 princípios fundamentais. Quando se fala de fundamento, é de base. Estou falando de coisa grande não, estou falando de base. Dízimo, ofertas e primícias. Já expliquei isso para vocês. Nós estamos prestes a viver um tempo terrível no nosso país. E se tudo der certo, segundo os planos do 9 dedos, talvez ele não fique mais 4 anos, mas ele vai colocar alguém. Porque o nosso Messias da Shopee
talvez ele não volte nas eleições de 2026. E se ele não for, irmão, quem ganha do Lula? Nem você, nem nós indo para a rua, nós não resolve, irmão. Ele vai ganhar de boa. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Venezuela. Todo mundo sabe que o homem não ganhou. Só que quem está dizendo o contrário, ele está mandando prender. Na Rússia, o Putin, lembra do Putin? O dono da Rússia, né? Que ele é dono, não é presidente, mas ele é dono. Havia um mandado de busca e apreensão para ele, se ele saísse do país. Ele saiu do país, foi em outro país. Alguém teve coragem de prender ele? Não. Porque o sistema tem dono. E todos estão trabalhando para a breve manifestação do anticristo. Só existe um país no mundo, irmãos, que ainda não faz parte cabalmente do sistema. Esse país se chama Brasil. Deus está tendo misericórdia da gente. Graça está sobre nós. Mas nós precisamos aprender, irmãos, a aproveitar as oportunidades. Se você não entende de política, você não precisa ser especialista, mas fique atento no que está acontecendo no mundo. Todas as vezes que eu falo alguma coisa que vocês não sabem de nada que eu estou falando. Por exemplo, quer ver que você não sabe? Você sabe que o seu presidente trocou o presidente do Banco Central? Você nem sabe o que isso muda na sua vida, né? O presidente que estava no Banco Central era resquício do outro presidente, o Messias da Shopee, o Bolsonaro. O que está agora é o último dedo do Lula, né? Que voltou. O que ele vai fazer? Você sabe que o Lula já está devendo tudo, você sabe, né? O Brasil estava com dinheiro em caixa, agora nós estamos devendo. Tem só 2 anos, falta mais 2, fique em paz, vai dar certo. Agora o que vai acontecer? Você está vendo que os juros estão lá em cima, né? Você está vendo ou não? Você está vendo que daqui a pouco o dólar vai bater R$10. Estava conversando com a Aline, imagina você brasileiro nos Estados Unidos agora, você fica rico, irmão. Você ganha $1, o equivalente a R$10 aqui. Se você ganhar $1.000, você tem quanto? R$10.000. Se você trabalhar de verdade, você compra Rondonópolis para você. Os juros vão baixar. O povo vai sair doido para comprar. E nós vamos viver o que nós vivemos na Dilma. Uma hora para outra os juros vai subir lá em cima. Aí o carro que você põe lá foi presente de Deus. Aí o Satanás vai falar, não foi não, que você não pagou, devolve. Como aconteceu? A casa que foi presente de Deus, mas só está no nome da Caixa. A Caixa vai tomar. Vocês não sabem o que esse cara está planejando. E financeiramente, irmão, não tem outro caminho. Pode orar o que for, Deus não vai te salvar. São princípios. Amém? O Lula está no seu 3º mandato. Para ele colher o que ele está colhendo, ele plantou muito. Você planta 1 mês, você dá dízimo 1 vez, você dá primícia 1 vez na vida e quer que as coisas aconteçam. Tenha paciência, irmão. No tempo certo, Deus vai fazer as coisas acontecerem. Só não pare. Só não pare. Amém? Sexta-feira nós começamos a nossa escola. Você avisa os irmãos que não veio aí. Sexta-feira, 7 horas, das 7 às 7h30, a nossa oração, das 7h30 em diante, a nossa escola. Quinta-feira não tem oração. Amém? Começou a escola, uma vez começado, não tem mais como você entrar. Então, se você não participar do início, só ano que vem. Amém? Amém? E como eu disse, é para todos.
Ah, eu já fiz, que bênção. Agora você vai aprender mais, porque na primeira vez você não entendeu nada. Só balançou a cabeça dizendo que aprendeu alguma coisa. Agora você vai aprender. Amém? Para todo mundo. E eu dei os valores, não dei? Falei? Então vocês estão balançando a cabeça, então. Não, todo mundo balançou a cabeça. Isso, agora eu que balanço. Aprumem-se, irmãos. Eu creio fielmente no que Deus vai fazer. Creio de verdade. Eu estou muito feliz com o Senhor, porque eu sei o que Ele vai fazer. Mas eu quero ver vocês nisso. Amém? Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Sexta-feira nós estamos juntos aí. Deus abençoe. Você em casa, que o Senhor te abençoe. Nos ajude compartilhando essa live. Nos ajude se inscrevendo aqui no nosso canal. Domingo nós estamos de volta. Deus abençoe.